para gravar. Ok, já estamos gravando. Então, assim, boa tarde para vocês mais uma vez. Eu quero dizer que as mesmas regras da sala de aula são as mesmas regras dessa sala de aula virtual. Não é porque que nós estamos aqui no virtual que muda as regras da escola, é a mesma. Então, assim, o respeito ao colega, o respeito ao professor, ele é muito, muito importante, tá bom? Então, tentem manter a atenção. Eu sei que tudo é muito novo, que pode ter um barulho distraindo você, pode ter alguma outra coisa que possa estar tirando a sua atenção dessa aula, mas tenta manter o foco, pelo menos nesse momento, que é para a gente saber se realmente tivemos um êxito nessa tentativa de passar uma aula ao vivo para vocês, tá bom? E é com muito prazer e alegria que eu estou aqui com vocês, depois de tantos meses, né, sem a gente se encontrar, era todos os dias de segunda a sexta, de repente ficamos muito longe da escola, das pessoas, e a gente sentiu muito isso. Eu senti, eu tenho certeza que vocês também sentiram muito essa ausência da nossa escola. Então, é com muita alegria que a gente começa aqui nossa aula. Eu sou a professora Maristane, vou me apresentar, vai que alguém esqueceu, né? Quem é a professora, o nome da professora, foi tão pouquinho tempo que nós ficamos juntos, né? Iniciou as aulas lá por fevereiro, né? Ficamos até março, dia 17 de março já não tínhamos mais aula. Então, foi um período muito rápido, né? Então, eu quero dizer que eu sou a professora Maristane, eu trabalho com vocês a disciplina de Geografia, e hoje eu trouxe aqui alguns conceitos que nós vamos estudar na Geografia, que nós já até vimos na sala de aula, no momento que estávamos presencial, e que a gente precisa retomar desse momento para iniciar novos assuntos. Então, vai ter coisas que você vai ver aqui, que você vai dizer, ai, professora, a senhora já falou isso. Lembra que eu gosto muito de repetir, para fixar mesmo o conteúdo? Então, vai ter coisas que eu vou falar aqui, que eu já falei lá na sala de aula presencial, e que vocês vão estar ouvindo aqui novamente, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a nossa primeira aula online, né? Então, nossa, tudo é muito novo. É novo para você, é novo para mim. Às vezes dá um friozinho na barriga, né? Porque nós nunca pensávamos que iríamos viver essa situação, né? Mas, como nós somos pessoas adaptáveis, nós estamos tentando se adaptar a essa nova realidade. E eu fico feliz, porque já temos bastante participação. Para ser uma primeira aula, já temos bastante alunos participando da nossa aula, e eu entendo todas as dificuldades que nós temos, de energia, de internet que não é muito boa, mas mesmo assim vocês fazem um esforço danado para estar aqui e fazer presença, então vamos fazer valer a pena esse momento, de aprender realmente o que foi proposto, o que foi planejado para essa aula, tá bom? Lá no chat tá bombando as conversas. Também não quero que fique à tarde conversando no chat, tá? Tem 93 mensagens. Então, só quando realmente for necessário você ir para o chat, tá bom? Nesse momento, é melhor que você preste atenção em toda a explicação. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Ouçam bem. O objetivo da nossa aula de hoje é retomar os assuntos que foram estudados nas aulas presenciais, né? Vocês lembram o que estávamos estudando? Você pode colocar aí no chat, alguma pessoa pode colocar no chat qual foi o último assunto da aula de geografia. Não precisa ser o último assunto, mas o que nós estávamos estudando em geral na geografia? Croquis. Boa, também. Até fizemos um, não foi? Até construímos um, e eu falei que ia ser avaliativo, ia analisar, corrigir, dar uma nota, não foi? Pois bem, realmente nós estávamos nesse patamar aí. Já tínhamos aprendido vários conceitos, por exemplo, de o que é lugar, o que é geografia, né? Esses conceitos que dão introdução à disciplina da geografia, para poder a gente realmente entender a construção de um croquis, a construção de um mapa, como esse que está aqui atrás. E aí, a partir daí, a gente quer retomar para dar continuidade
na nossa aula aqui remota agora, né? Eu do lado de cá da minha casa e vocês aí da casa de vocês, né? Dentro dessa sala chamada sala virtual. E o croquis, ele é um assunto que ele faz parte de uma ciência chamada cartografia. Professora, mas o que? Eu não lembro o conceito de cartografia. Ou alguém lembra aí, quer me falar, arriscar falar? Uma só pessoa. Oi. Eu não tô conseguindo ver nada, tá todo preto. Você não tá me vendo? Não. Você tem que ir lá no alfinete e fixar a tela onde eu estou falando. Você está vendo a minha imagenzinha falando? Não. Tem que fixar ela, Pablo. Isso, você tem que se fixar onde aparece a minha imagem, lá no quadradozinho, onde aparece a minha imagem. Aí você fixa a tela e aí ele vai ampliar para você. Conseguiu, Pablo? Professora, deixa eu pegar para mim. Coloca no chat. Acho que a internet. Desliga o microfone. Tá vendo? Ah, então, pronto. Por enquanto é isso aí. Daqui a pouquinho eu vou colocar o slide, tá? Agora desliga teu microfone, Pablo, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. O que é cartografia, né? É uma ciência que se dedica ao estudo e à representação do espaço geográfico. Aí você pode estar pensando aí, professora, mas então cartografia é o mesmo que geografia? Não, nós temos dois conceitos diferentes, distintos, né? As duas são ciência, tanto a cartografia quanto a geografia. Mas as duas têm uma certa singularidade, e uma complementa a outra. Por quê? Vamos aí ver. A cartografia, ela se dedica a representar o espaço geográfico, enquanto a geografia se dedica a analisar, a estudar, a interpretar esse espaço geográfico. Então, uma representa e a outra analisa, né? Então, a cartografia vai fazer as suas representações, e essas representações podem ser por meios variados. Por exemplo, nós temos a representação desse mapa. Isso aqui é um papel da cartografia. Ela está representando esse espaço geográfico, né, através de um mapa. Então, é isso que a ciência cartográfica faz. Já a geografia, ela tem como responsabilidade dela, enquanto ciência, a interpretar, a analisar, a entender como é que o homem construiu, ao longo da sua história, os espaços geográficos que hoje estão aí. Então, compreender esses dois conceitos é extremamente importante para a gente avançar para os próximos conceitos que tem na nossa aula, diferenciar o que é cartografia do que é geografia, tá? Então, repetindo, né, a cartografia se dedica à representação dos espaços, e a geografia se dedica à interpretação, ou análise, ou à compreensão desses espaços geográficos que foram construídos pelos homens ao longo da sua história. A geografia é uma ciência que preocupa-se com as relações que nós, seres humanos, mantemos com a natureza. Por isso que a gente tem, nas nossas aulas de geografia, ao longo do ano, vocês vão ver isso. Desse ano ou do ano que vem, sempre que vocês forem estar estudando geografia. Você vai estudar a geografia agrária de um determinado espaço geográfico, você estuda a geografia urbana de uma cidade, de um lugar o dito urbano, você estuda as relações políticas de um determinado estado ou de um país. Isso é o papel que a geografia tem enquanto ciência, para a gente poder compreender melhor os espaços geográficos que foram construídos pelo homem. Ficou claro essa definição? Que enquanto a cartografia representa o espaço geográfico,
a geografia, ela estuda e analisa esse espaço geográfico? Então, professora, eu ainda não consegui definir legal. Então, para você entender melhor, eu vou mostrar o que a cartografia faz. Deixa eu pegar aqui o nosso livro. A cartografia, ela representa. Então, se ela representa, ela precisa de um objeto. Então, nós temos aqui, ó, o planisfério. Deixa eu permitir a entrada aqui de uma pessoa que está pedindo. Ok. Então, a cartografia, ela representa. Então, ela representa como? Através de um mapa, de um planisfério, de um globo. Lembra aquele globo terrestre que eu sempre levo para nossas aulas de geografia? Sim. Vocês lembram? Alguém pode habilitar? Lembra, né? Perfeito. Então, se você lembra, aquele globo terrestre é uma representação da cartografia. Foi a cartografia, a ciência cartográfica, que construiu aquele globo terrestre para que nós pudéssemos compreender melhor o espaço geográfico que é o globo terrestre. Seria uma das formas mais fiéis de representação do nosso mundo, né? Do nosso globo terrestre. Porque ele tem mais ou menos essa forma arredondada, achatada em cima, né? E embaixo, nos polos, no caso, mas é uma das representações mais fiéis que nós temos. Então, a cartografia é responsável por esta representação. Enquanto que a geografia, ela faz a análise desse espaço geográfico representado pela cartografia, né? Quem entrou agora, desliga o microfone, por favor. Se tiver alguma dúvida, vai para o chat. Daqui a pouquinho eu vou para o chat olhar o que tem lá para responder. Mas, por enquanto, mantenha o microfone desligado e preste atenção aqui na professora, tá bom? Então, a gente consegue aí compreender o que a cartografia faz e o que a geografia faz. Aí, a gente vai entrar agora nos nossos slides, né? Que é o primeiro tipo de representação cartográfica que eu quero mostrar para vocês, né? Que daqui a pouquinho você vai escrever, que vai ser o tema da nossa aula. Deixa eu só colocar aqui no slide para apresentar. Vocês me dão um ok lá no chat se vocês estão vendo. Estão vendo? Ok, perfeito. Deixa eu só ampliar aqui a tela para vocês. Só um momento. Ok. Vocês estão vendo esse croquis, gente? Alguém pode habilitar o microfone e ler para mim o título? Vamos analisar durante a aula da cartografia. Perfeito. Pode desligar o microfone, por favor. Isso, obrigada. Ó, vamos lá. Todo mundo desligou o microfone? Por favor, todos desliguem o microfone. Professora, eu não estou conseguindo ver, não. Não estou conseguindo ver, não. Só tô fora. É porque você tem que tirar. Eu também não estou conseguindo ver. Internet. Ó, a gente vai ter esses problemas de internet aí mesmo. Então, se você não vê, tenta voltar para a aula, mas eu tenho que prosseguir, porque o nosso tempo está passando, tá bom? Então, desabilita o microfone, por favor, todo mundo. E qualquer coisa, vamos lá para o chat para fazer as suas dúvidas, tá? Então, nós temos aí no nosso primeiro slide um croquis de um aluno de 11 anos que ele fez durante a aula de cartografia, né? E você vê aí que ele é uma representação, né, desse croquis, acredito eu que seja da casa, ele quer mostrar onde fica a casa dele. Lembra do que nós fizemos, que era uma representação de um croquis, que era o caminho que você fazia da sua casa para a nossa escola, e que vocês fizeram no caderno de vocês, alguns eu até mandei voltar para melhorar a riqueza de detalhes nesse caminho que você fazia. Pois bem, essa mesma tarefa é a que nós temos aqui desse rapaz de 11 anos, que ele realizou essa tarefa na escola dele.
Aí a gente vai analisar aqui. A primeira coisa que eu acho que essa professora ficou chateada foi que esse trabalho não tem nome. Vocês perceberam isso? Alguém me abre o microfone e fala para mim, somente uma pessoa. Sim. Muito bem. Então, ele não tem nome. Eu fico brava como professora quando vocês me entregam algum trabalho que não tem nome, porque eu tenho que ficar adivinhando quem foi o aluno que fez. Mas olha só que interessante. Como é um croquis, você acabou percebendo que ele destacou uma das casas que ele desenhou aqui, ó. Você observe que ele desenhou todas as casas de uma cor só, ele pintou de uma cor só. Vocês percebem isso? E aí ele destacou essa. Então, eu, como professora, já iria matar essa charada. Alguém está com o microfone ligado? Desliga aí, por favor. Já iria matar essa charada, né? Que é a casa do Henrique. Então, logo esse trabalho será do Henrique, né? Então, o Henrique, ele desenhou aqui com alguns detalhes onde fica, né, a casa dele. Você vê que quem é uma pessoa pode abrir o microfone, pode ser a Cídia. Cídia, você está aí conosco? Cídia, vamos lá. Quem é que mora ao lado da casa do Henrique? Sim. Muito bem. E quem é que mora ao lado da casa da Juliana? Juliana. Muito bem. E do lado da casa do Luiz, nós temos outra casa ou um ponto comercial? Luiz. Muito bem. Qual é o nome desse ponto comercial? Ponto comercial. Isso, Cídia, muito Taberna do bem. Manai. Então, você vê que o Henrique, ele precisou fazer um croquis mostrando os detalhes e destacando a casa dele. Então, era para alguém conseguir chegar até a casa dele. Então, a pessoa, para se direcionar até a casa do Henrique, ela ia primeiro procurar onde estaria essa taberna, né? Aí, como ele conhece os vizinhos dele... Professora. Fala, meu bem. Nada não, esquece. Eu pensava que o menino estava apresentando. Ah, tá. Obrigada. Professora, o seu slide saiu porque um tal de Nicolas estava apresentando. É verdade. O Nicolas Verdade. Saiu. Apareceu Saiu. pra mim também. É verdade. Ele botou pra apresentar Quem e agora tirou. Isso sumiu. Tem que botar pra Quem apresentar era? de novo. Mas Quem eu foi já o tô aluno? vendo essa pia aí. Nicolas Pereira. Foi Nicolas Pereira. Ok, Nico. Eu Tá aí, quero. ó. Tá apresentando. De novo, Tá apresentando. Olha Quando só, ele terminar de olha só, precisa parar com isso, tá? Você vai prestar atenção na aula. Quem faz a apresentação sou eu. Vocês não podem estar apresentando porque acaba perdendo o ritmo da aula. Tá bom? Então, vamos lá. Voltou? Vocês estão vendo meus slides? Estão vendo aí o croquis do aluno Henrique? Não, Eu tô vendo. Tô conseguindo Ainda ver. não. tô vendo. Ele tá apresentando de novo. Apresentando. Silencia ele. Pois é, tá aparecendo aqui para mim. Nicolas, você tem que parar com isso, tá? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Tá bom? Tá bom. Prof, Estão vendo? Oi. Acho que não dá para apresentar porque ele tá apresentando aqui também, professora. Eu não tô conseguindo ver. Apareceu pra mim aqui, professora. voltou. Ele tá escrevendo alguma coisa. Ele tá escrevendo alguma coisa, professora. Deixa eu ver. É porque tu tá apresentando. Nicolas, sai da sala e entra de novo. Eu acho que ele vai ter que fazer isso, Nicolas. Vai sair e entrar novamente, tá, Nicolas? Nicolas, você tem que ficar em parar de apresentar. Em participar, não em apresentar. Tu tem que Nicolas, ficar você em parar de sai, apresentar, Nicolas. entra novamente, aí você clica em participar e não apresentar, tá bom? Para de apertar no botão de apresentar, Nicolas.
Nicolas, tem que parar de apresentar, aperta aí. Aperta naquele pichão azul na tela. Ele tá com Tem que parar a apresentação. o som desligado, ele não tá conseguindo ouvir a gente. Tem que digitar no chat pra poder ouvir. Tá. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, Não. Não, eu tô. Parou quando ele começou a aparecer no embaixo da apresentação dela. Só aparece a senhora. Dá pra ver a senhora, a apresentação não. A apresentação da professora tá aparecendo lá embaixo, é só fixar ela. Tem que parar a apresentação. Tá trabalhando a aula aí, Oi. de novo, professora. Gente, a apresentação da professora tá lá embaixo. Não tá, não. Eu consegui, eu tô vendo. Tu tá vendo Eu também agora? tô vendo. Tá aparecendo lá embaixo, só fixar a apresentação dela. Vocês estão vendo? Tô conseguindo ver, professora. Agora eu tô vendo, professora. Eu ainda não tô vendo nada. Agora deu. Agora ficou tudo Tá bem. muito ruim. Ok? Estão vendo? Vamos analisar. Não, detalhadamente. Não. Desliga os microfones. Não Tá, vamos lá. Microfone, pô. Desliga o microfone, vamos lá. Ok, né? Vamos passar para o próximo slide. Então, aí, ó, só que aí um detalhe que eu quero mostrar para vocês sobre Professora, o croquis não do tá Oi. aparecendo. Não tá Professora, aparecendo. não entendo. Não tá aparecendo. Tá lá embaixo, gente. Não tá aparecendo. Tá lá embaixo. Eu já fixei, mas não tá aparecendo. Duas tipo Maristane. Aí uma é pra fixar, porque vai aparecer. Mas não tá aparecendo. Quem é? Eu já A fiz. Cíntia? Eu já tentei fazer isso, Professora, eu não tô conseguindo. Aí dá pra ver, dá pra ver. E aí, agora deu? Sim, Fixou a tela? Não. fixei. Professora, aparecendo ainda aqui não pra mim. aconteceu. Deixa eu ver aqui. Professora, agora tem que estar de ruim ela apresentando. Tá, mas o que importa, vocês estão vendo na tela, né? Vamos continuar a aula. Eu não tô conseguindo ver. Tem uma pessoa pra você. Não vê, professora, não dá pra ver. Qual é o seu nome? Tá apresentando. Dando aqui. Professora, não dá pra ver a senhora. Tô conseguindo agora, professora. Eu tô Tá vendo? conseguindo. Tá, agora fixa a tela, vai lá. Ok, né? Desliga o microfone, por favor. Laiane, desliga o microfone. Isso. Vamos continuar. Tá apresentando. O Nicolas tá apresentando. Vamos continuar. Você tá vendo a tela? Nossa, eu tô conseguindo ver a senhora. Você tá conseguindo ver a tela? Bem. Professora, eu não tô vendo nada. Eu tô conseguindo ver a senhora, professora. Pra apresentar lá aquele negócio. Tá difícil de ver. Professora, tá muito ruim. Peraí. Professora, eu não tô conseguindo ver. Ó, quem tá com o usuário de R aqui? Por favor, liga o microfone. Obrigado. Agora apareceu. Maristane Duarte tá apresentando. Agora sim, professora, dá pra entender. Agora sim, professora. Agora sim. Agora sim, professora. Dá pra ver a senhora. Agora sim tá aparecendo, professora. Tá vendo a minha tela do slide agora? Sim. 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 Agora desliga Sim. o microfone todo mundo. Desliga o microfone, por favor. Isso. Vamos lá. Então, nós temos aqui um Tá apresentando exemplo. de novo, Professora, de novo. Professora, silencia esse moleque. Ele tá apresentando de novo. Aqui nós temos um exemplo de um croquis colorido. Professora, o Nicolas está apresentando de novo.
Saiu sua tela porque ele começou a apresentar, professora. Ele ampliou muito a tela, professora. Tá, Não peraí. dá para entender. Eu tô conseguindo ver. Exemplo de croquis colorido. Exatamente. Aham. Graças. Agora sim. Agora eu vou colocar o slide. Tava conseguindo ver normal aqui. Exemplo de um croquis colorido, ok? Saiu, professora, a tela. Saiu de novo, professor. Tá tudo escuro, professora. A aula tava indo tão bem. Pois é, né? Estão vendo o meu slide? Agora sim, deu para ver. Sim, professora, dá pra ver direito. Tá, então vamos lá. Do desenho ao mapa. Estão vendo cartografia do desenho ao mapa? Sim. Tá. Depois dessa introdução. Já, desliga o microfone, Pablo. Depois dessa introdução, a gente agora, de fato, vamos entrar no nosso tema. O tema da nossa aula de hoje é cartografia do desenho, como vocês estão vendo desse ladinho aqui, onde eu estou fixando o meu mouse, a um mapa propriamente dito, tá? Então, você pode anotar aí no seu caderno a data de hoje e colocar esse tema, cartografia do desenho ao mapa. Esse é o tema da nossa aula de geografia. Então, se seu pai chegar no trabalho hoje e perguntar que aula foi que a professora de geografia deu, você vai dizer, pai, foi sobre cartografia. O tema era do desenho ao mapa. Ok? Todos colocaram aí no seu caderno? Professora, pode repetir de novo, por favor? Posso. Professora, pode repetir de novo? Já, professora, já coloquei. Posso. O tema da nossa aula de hoje, até agora nós tínhamos tido introdução, agora nós estamos realmente entrando no tema da nossa aula. O tema é cartografia do desenho ao mapa. Estão vendo aqui o desenho de um croquis. Que dia é hoje, professora? Hoje são 22, não é isso? Deixa eu olhar aqui no meu celular. 21. Isso. 21 de julho. Aula de cartografia, cartografia do desenho ao mapa. Perfeito? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Próximo. Aí, aqui nesse slide, eu quero falar para vocês agora o que é um croquis, tá? O conceito de um croquis. Já falei o conceito de geografia, o que ela faz, falei o conceito de cartografia, o que ela faz. As duas são ciências, mas elas mudam um pouco uma da outra, né? Se complementam. E agora eu vou falar para você o conceito de croquis, tá bom? Preste bem atenção. O croquis, são traços que você faz, que eles são ditos como traços rudimentares, que ele não tem silêncio, que ele não tem uma regra, né, uma técnica em si para você construir um croquis. Você parte do princípio de traçar aquilo que está na sua mente, da vivência que você tem com o lugar, e você acaba fazendo o que vocês estão vendo aqui nesse slide. Esses traços que representam, que dá sentido, sim. Ele tem sentido, dá sentido a alguma coisa. Então, esse seria o conceito de croquis. Já nessa imagem do lado, nós temos aqui o mapa de Manaus, né? Nós temos aí o mapa de Manaus. Você vê aí, de cara, você já sabe o título desse mapa. Tá vendo aí, Manaus? Eu quero que o Pablo ligue o microfone dele para eu fazer uma pergunta para ele. Pode ligar, Pablo, por favor? Já. Isso. Pablo, você vê que aqui nós temos um mapa, que o título desse mapa é... Cartografia. Não, meu amor. Estou falando desse mapa aqui. Tá vendo o meu cursor do mouse? Aham. Você tá vendo onde tá? Lê para mim o que tá no cursor aí. Manaus. Isso. Então, esse é o título do nosso mapa, Manaus. Então, ele é um mapa da cidade de Manaus. Ele está dividido pelas zonas da nossa cidade. Vê, ó. A legenda, ela vai te mostrar direitinho, representado através das cores,
onde está cada zona. Por exemplo, eu moro nessa zona verde aqui, ó. Vocês estão vendo a zona verde onde eu estou passando o mouse? Sim. Então, Tá, desabilita o microfone. Então, nesse momento, eu agora estou nesse momento na zona. Qual é o nome dessa zona? Zona Oeste. Zona Oeste. Exatamente, a Zona Oeste. Então, a professora mora na Zona Oeste. Nesse momento, eu estou na Zona Oeste. E olha aqui onde está a nossa escola. Ou, acho que muitos de vocês moram próximo. Zona né? Leste. Ela está do outro lado. Ó, tá do... Leste. Isso. do Zona outro lado. Leste. Tá, desliga o microfone. Zona Leste. Tá bom. Pode desligar o microfone e manter o microfone desligado, por favor. Então, vocês estão do outro lado, né? Ou, pelo menos, vou tomar como referência a nossa escola, do outro lado. A nossa escola está aqui, ela está no finalzinho da Zona Norte, iniciando a Zona Leste. Então, no finalzinho dessa zona azul para essa zona amarela. Então, a nossa escola fica mais ou menos aqui, do lado oposto onde a professora mora. Vê como eu me desloco de uma zona para outra para poder chegar na nossa escola. Então, quando eu olho esse mapa, eu vejo que ele tem informações que ele apresenta para o leitor umas informações precisas. De cara, eu já vejo que se trata de Manaus, que tem uma legenda, que esse mapa está selecionado por cores e que cada cor representa uma zona. Então, isso é a ciência do mapa, é como a cartografia representa através de um mapa. Ele tem rigor técnico, ele tem normas para se fazer, para se construir um mapa como esse. Já o croquis, que está aqui desse outro lado, você vê que não existe um rigor técnico, uma norma. Para eu poder realmente saber do que se trata esse croquis, eu teria que pegar, olhar, quem construiu teria que me explicar direitinho, na intenção de me mostrar para onde aquele croquis poderia me levar, né? Então, ele é feito de uma maneira mais simples, mais rudimentar. E o mapa, ele é feito de uma maneira com mais técnica, com mais rigor, com mais regras para poder se construir. Tá bom? Essa é a diferença de croquis para mapa. E ambas são estudadas por quem? Pela cartografia, que está aqui em cima, que é o tema da nossa aula. Cartografia do desenho ao mapa. Vamos ao próximo slide. Deixa eu tentar aumentar essa tela aqui. Vê aí. Ficou melhor assim? Sim. Ficou bem melhor. Pra ver. Perfeito. Então, deixa eu só voltar aí, o desenho. Desliga o microfone. Então, tá aí. Esse é o mapa de Manaus, que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu moro nessa zona verde aqui, e a escola está nessa zona amarela aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, compreendam? Que, através de um mapa, o leitor, de cara, ele consegue observar com os elementos que compõem o mapa, do que aquele mapa se trata, né? No caso, esse aqui está falando de Manaus, das zonas que temos na cidade de Manaus, são diferenciadas por cores, por isso que eu consigo compreender onde está cada zona, identificar onde está a minha casa, por exemplo, está aqui na Zona Oeste. Livre, e que você quer representar alguma coisa, informar um endereço, por exemplo, e que ele não existe um rigor científico para ser produzido, tá? Essa é a diferença entre croquis e entre mapa. Bugou. Do desenho ao mapa. Tente desenhar, nós já até fizemos essa atividade, mas eu fiz questão de colocar aqui para você relembrar, seria uma retomada daquilo que a gente estava tendo presencialmente nas nossas aulas. Tente desenhar seu quarto, os cômodos de sua casa. Trace as paredes. Não, é para você prestar atenção na aula. Só ouça. Trace as paredes, represente as portas e as janelas. Se quiser, você pode também desenhar os móveis, os objetos, tais objetos
que podem ser desenhados o sofá, por exemplo, a cama, o armário, a mesa, as cadeiras, o jarro de planta e etc., né? Ao final, você terá elaborado o que os cartógrafos chamam de quê? O que você está lendo aí para mim? Somente uma pessoa habilita o microfone e fala. Croquis. Exatamente. Isso. Pode fechar, estão entendendo. Então, ao final, quando eu consigo fazer esses traços ricos de detalhes, eu vou estar construindo o quê? Um croquis. Isso é a construção de um croquis. Nós já até fizemos essa atividade em sala de aula. Então, o croquis é um desenho com traços iniciais ou rudimentares, em geral, feito à mão rapidamente. Dessa forma, os croquis não exigem grande precisão técnica, nem rigor gráfico. Desliga o microfone para não atrapalhar, por favor. Ao contrário do que ocorre com os mapas, que são elaborados com base em estudos científicos e operações técnicas e artísticas usado pela cartografia, tá? Próximo slide. Então, até aqui a gente aprendeu o conceito de cartografia e o conceito de croquis. Eu vou repetir mais uma vez, que é para você nunca mais esquecer. A cartografia, aliás, eu vou pedir para alguém me ajudar, porque eu já estou com a garganta seca. Deixa eu ver, já foi o Pablo, foi a Cídia. Petros, o Petros está aí? Tô, professor, tô. Tudo bem, Petros? Tudo, eu saí porque tinha caído aqui minha internet. Ah, mas graças a Deus que já voltou sua internet, né? Petros, fala para mim leia para mim o conceito de cartografia, por favor. A ciência que dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. Exatamente. Agora, lê para mim o conceito de croquis. Desenho com traços iniciais ou rudimentares, em geral feito à mão rapidamente. Perfeito, Petros, isso mesmo. À medida que o Petros está lendo, se você prestou atenção na introdução da aula, você consegue imaginar o que é uma cartografia, o que é croquis, tá? O nosso próximo conceito... Obrigada, viu, Petros? O nosso próximo conceito, gente, é o que é um mapa, né? É uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície terrestre, ou de toda a superfície da Terra, ou parte dela, sobre qualquer suporte plano, como folha de papel, ou você pode representar o mapa no tecido. Você também tem os mapas digitais, por exemplo, se eu construo esse mapa através do computador, que são os mapas digitais, você também tem esse recurso dentro do conceito do que é mapa. Por exemplo, vocês já viram imagem de satélite? Alguém já viu uma imagem de satélite? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, esse é um exemplo de mapa digital que nós temos, tá? E um exemplo de mapa construído num suporte, numa folha. Vocês viram esse que está atrás de mim aqui? Sim. Esse é um exemplo de um mapa construído numa folha de papel. Tá bom? Aí, o que eu quero que vocês aprendam nesse slide? Os rios, as montanhas, a fauna, assim como o clima e a vegetação, são exemplos de características naturais que podem ser mapeadas. Então, por exemplo, eu quero estudar a hidrografia do estado do Amazonas. Então, eu vou construir um mapa, eu vou pesquisar um mapa, onde nós vamos encontrar lá toda a bacia hidrográfica do estado do Amazonas, ou da região norte, ou da Amazônia em si, tá? Então, isso é uma característica que ela é conhecida como uma característica natural, tá? Mas também os mapas podem ter representações de características sociais. Por exemplo, as cidades, um mapa que representa as cidades, as estradas, os campos de agricultura, as indústrias, entre outros. Por exemplo, esse mapa que está aqui atrás, ele é um mapa que ele tem como característica social. Porque qual que é o tema do meu mapa? Vocês conseguem identificar aqui na câmera? Não. Sim.
Tá, uma pessoa só, o Vinícius. Tá aí o Vinícius? Sua câmera está desativada, professora. Sim. Vinícius, qual é o tema do meu mapa? Só um minuto. Tá. Ativa a tua câmera, né, Vinícius? Aqui, ó, nessa direção. Qual é o tema do meu mapa? Eu não consigo ver porque... Região Norte, tá lá escrito. Isso, exatamente. Região Norte. Brasil, né? Brasil, Isso. região Norte. Então... Não tem enquadramento suficiente para eu conseguir ver. Tranquilo, Vinícius, tranquilo. Então, esse mapa, ele está representando os estados que compõem a região Norte, né? Nós temos aqui o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, todos os estados que compõem a região Norte. Esse mapa, ele tem como Vinícius, só o Vinícius vai me responder, tá? Habilita teu microfone, Vinícius. Sim, senhora. Esse mapa, ele tem como características naturais ou sociais? Naturais. Não. Sociais, porque são os estados que estão sendo representados no mapa, tá? São as características sociais de cada estado. Está mostrando que dentro da região norte nós temos tantos estados, o nome do estado é esse, a característica do estado é aquele, entendeu? Então, são características sociais. Agora, se fosse esse mapa aqui, mapa da região norte, hidrografia, ainda continuamos na mesma, você vê que é o mesma região, né? Região norte, tá? Sim. Só que esse aqui é o mapa político da região norte, que mostra os estados, e esse mapa que está no slide de vocês é o mapa da hidrografia da região norte. Sim. Aí eu pergunto de você, Vinícius, esse mapa, ele tem característica natural ou social? Natural. Exatamente. Por quê? Porque ele representa a bacia amazônica, os rios que compõem a hidrografia da região norte. Então, você vê em destaque aí os nossos rios, esses braços de rio, e esse em destaque aí é o nosso Rio Negro, tá? Então, vocês conseguiram entender. Olha, qual é Vinícius, lê para mim a perguntinha que está aí embaixo, de vermelho. Vai. A hidrografia representada no mapa é um elemento natural ou social? Você já respondeu, né? Um elemento? Natural. Perfeito, Vinícius. Obrigada. Pode desligar o seu microfone. Obrigado pela sua participação. Sim, senhora. Os principais elementos de um mapa. Bem, existem diversos tipos de elementos de mapa. Cada um deles representa as particularidades do espaço geográfico, sejam elas físicas ou sociais. Há, no entanto, alguns elementos que devem estar presentes em qualquer representação cartográfica rigorosa. Esses elementos, eles são exigidos para quando você está construindo um mapa. Digamos que a professora volta lá, a gente volta a ter nossas aulas presenciais, e eu digo para vocês, olha, gente, eu preciso que vocês construam um mapa para mim, com toda a representação que um mapa tem. Então, vocês vão ter que ter, se eu pedir eu fiz essa exigência, vocês vai ter que ter no mapa de vocês, ó, o título, a fonte, a rosa dos ventos, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização no espaço terrestre representado. Professora, tudo isso faz parte de um mapa? Quando ele está bem representado, sim. Mas, engraçado, eu nunca vi. Talvez vocês dizem, eu nunca vi. Mal eu vejo o título, né? Mas não, você vê sim, é porque você tem que analisar com rigor. Por exemplo, esse que está aqui atrás de mim, o título dele está ali em cima, ó, Brasil, região norte. Vocês conseguem ver? Sim, mais ou menos. Sim. Aí aqui... Eu consigo mais estar, tipo, no meio das letras. Mas é porque a câmera não consegue enquadrar tudo. Mas, por exemplo, aqui embaixo, vocês conseguem ver essa orientação da rosa dos ventos? sim. Sim, senhora. Lembra que a gente fez um trabalho desse no primeiro lá no início? Sim. Perfeito. Então, todo mapa para ele estar bem... Tá, já entendi. Pode desligar o microfone. Todo mapa, para ele estar bem representado, ele precisa ter essa localização, essa rosa dos ventos, porque ela está me dando a direção do norte.
tá? Esse aqui me dá todos os pontos cardeais, mas tem mapa que vem somente com essa localização de onde está o sentido do norte, tá? Então, tem que ter o título, tem que ter a rosa dos ventos, tem que ter a fonte, a legenda. A legenda é uma coisa super importante para compor um mapa, porque ele vai dizer para a gente exatamente do que se trata aquele mapa, né? Então, agora a gente vai ver, eu vou correr um pouquinho, porque falta meia hora de aula já, ainda tem muita coisa para apresentar. Então, a gente vai ver agora detalhadamente cada elemento que compõe um mapa, né? Para que serve? O título, por exemplo, costuma ser a primeira informação que o leitor de um mapa procura receber, ele consegue ver, né? Seu objetivo é informar de forma sucinta o conteúdo do mapa. Então, de cara aqui, eu já sei que esse aqui está falando da região norte. Então, o título ele tem que me informar de imediato do que se trata todo esse mapa que está construído aqui atrás de mim, né? O título ele sempre costuma estar localizado na parte superior do mapa, que é onde o leitor primeiro vai avistar. Algumas informações que costumam conter no título é o período, anos, meses que aquele mapa foi construído, a localidade, o país, a cidade, o bairro, ou a região. O tema o tema vai estar inserido dentro do título, né? Se o mapa trata da vegetação, da densidade demográfica, ou se ele trata das regiões norte do nosso Brasil, né? Da Amazônia. Aí, aqui, ó, leia o título do mapa abaixo. Eu quero que, deixa eu ver, o Petros já veio, né? Eu quero um aluno que ainda não participou. Pode se habilitar um aluno que ainda não participou aqui comigo no áudio, por favor. Eu ainda não participei. Eu ainda não participei. Tá. O primeiro que falou, fale seu nome, por favor, para eu identificar quem você é. Nicolas. Tá, Nicolas. Leia o título do mapa abaixo. Qual é o título desse mapa, Nicolas? Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Não, Nicolas, não é esse. Olha só, o título desse mapa é a distribuição dos casos de Covid-19 segundo o bairro de residência de Manaus. Foi construído em 2020. Então, o título, ele está aqui dizendo para mim o tema, né, do que se trata, está aqui dizendo a localização, foi em Manaus, está dizendo aqui até o ano, né, foi em 2020. Eu não sei se vocês lembram, mas eu mandei um trabalho, foi o primeiro trabalho que a gente fez depois das nossas aulas remotas. Foi esse mapazinho aqui, que ele fala dos casos de coronavírus, quais bairros mais foram afetados com esse vírus em Manaus. Então, aqui você tem, nesse mapa aqui, o mapa da cidade de Manaus. Mais uma vez, eu vou mostrar a área da Zona Norte, que é da Zona Oeste, aqui para onde eu moro, ó. Tá vendo aqui, Tarumã? Sim. Aqui é onde eu moro. Esse é o bairro. Então, pela legenda, aqui está a legenda, pela legenda de cores, quanto mais escuro for, mais casos de Covid-19 foi registrado nessas áreas. Então, você vê aqui que a Ponta Negra, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ela foi severamente atingida com casos de coronavírus na cidade de Manaus. Você vê também aqui esse bairro aqui, ó, Adrianópolis. Tá vendo que ele tá bem escuro, a cor dele? Então, ele também, isso nos dá a entender pela legenda, que a legenda diz que quanto mais escuro for, mais registros de casos nós temos. Então, dá para entender também que no início da pandemia, um dos bairros mais afetados foram esses que estão com cores mais escuras. Professora, então esses de cores mais claras não foram afetados? Foram. Aqui na legenda ele diz quantos casos tinha para cada cor, entendeu? Então, qual é a diferença? Para que serve a grade de cores? Para identificar quanto mais forte for a cor, maior incidência de casos de Covid-19 foi registrado nesses bairros da cidade de Manaus. Aí, quem é que estava comigo no áudio? Eu, Nicolas.
Me fala onde é que está a Rosa dos Ventos desse mapa. Você está vendo a Rosa dos Ventos? Como é que ela está sendo representada? Espera aí. Ela está do lado onde está, assim, tipo, umas cores, assim, caso de Covid-19. Está próximo da legenda. Sim. Aqui? Sim. Perfeito. Você vê que ele não está me dando todos os pontos cardeais. Ele está mostrando somente uma seta, dando sentido a qual ponto cardeal? Norte. Perfeito. Então, ela também pode vir assim, as rosas dos ventos, tá? No mapa. Mostrando ou todos os pontos cardeais ou apenas o sentido do norte, tá? Uhum. Obrigada, tá? Pela sua participação. Pode desabilitar o seu microfone. Bem, um outro elemento do mapa são as coordenadas geográficas, né? Ela tem o objetivo de informar a posição da região que o mapa representa em uma localização maior. O sistema de coordenadas geográficas é o mais comumente utilizado, né? Aí, professora, mostra no mapa. Você está vendo no mapa aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo as linhas imaginárias que traçam o mapa? Deixa eu ver aqui o meu cursor. Aqui, ó, por exemplo, aqui nós estamos os meridianos e os paralelos. Tá vendo? Uma é horizontal e a outra é vertical. Então, essas aqui são as minhas coordenadas geográficas. Então, todo mapa também tem que ter essas coordenadas, essas linhas desenhadas, para ela poder me dar a precisão de cada ponto no globo terrestre. Perfeito? Vamos para o nosso próximo slide. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês, só para vocês verem como é um mapa quando não tem as coordenadas geográficas, né? Você fica meio que perdido, sem saber exatamente onde está cada ponto nesse mapa. Aqui dá até para a gente identificar porque está representado pelas bandeiras de cada país, mas se não tivesse, ficaria mais difícil. Por isso que é importante esse elemento do mapa. O próximo é a orientação. Representa a posição da localidade mapeada. Para isso, são utilizados os pontos cardeais. O mais comum nos mapas, em geral, é o norte, e está apontado para cima, como nesse slide anterior aqui, ó, que o nosso colega respondeu para a gente. Ó, tá vendo? Essa é a orientação desse mapa, é o mais comum que tem a aparecer, o norte representado para cima. Esse é um elemento do mapa chamado orientação. Não há uma regra geral no que tange a posição no mapa do elemento que informa a orientação, nem seu design ou formato. Então, você pode colocar todos os pontos cardeais, ou você pode colocar somente uma seta indicando para onde está o norte. Não há um rigor para isso, tá bom? Mas tem que ter esse elemento chamado orientação. O próximo elemento é deixa eu ver, a legenda, aqui. Proporciona melhor organização e agrupamento de informações, né? Por exemplo, eu vou pegar um mapa, eu estou um pouco indisposta para ler o mapa, né? Mas aí, se eu pegar a legenda desse mapa, eu vou conseguir identificar o que esse mapa está querendo dizer. Vocês, por exemplo, quando você pega um mapa que ele tem uma representação de uma cruz vermelha, vocês imaginam que pode ser o quê? Uma pessoa só me responde. A Inglaterra. Inglaterra. Não. Normalmente é um símbolo que representa o hospital. É que naquele ponto ali existe um hospital. Entendeu? Sim. Para isso que serve a legenda. Por exemplo, se eu tenho na legenda um navio, indica que naquele local existe um porto, tá? Então, os portos são representados pelos navios. Então, é um elemento que tem que ter... Professor, é tipo aquele mapa que tem tipo um H de heliporto, de helicóptero? Exatamente, o H é de que tem um ponto de helicóptero para pousar helicópteros ali, exatamente. Esse aí é a legenda. Deixa eu mostrar para vocês, que aí fica melhor vocês tendo uma visão.
Aqui, no caso, é aquele mapa do primeiro slide, né? Que ele vai mostrar a legenda. Essa legenda aqui, ela foi selecionada por cores, né? Então, cada zona da cidade está sendo representada por uma cor diferente. Então, logo, se você me falar em qual zona você mora, eu vou saber exatamente no mapa onde está, quais são as proximidades da sua casa. Aí, aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as legendas que estão nos slides mais na frente, o exemplo de legenda, tá? Aí vamos para o próximo elemento, que é a escala cartográfica. Indica uma relação matemática entre a dimensão real e a dimensão projetada no mapa. Professora, para que é importante a escala? Ela é extremamente importante. Porque imagine aí, se você tivesse que representar, vamos pegar aí o Brasil. O Brasil tem aí mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país com dimensões continental, ou seja, é um país grande, né? Como é que eu vou representar esse país com 8 milhões de quilômetros quadrados em um papel? Né? Então, para que serve a escala? Para eu fazer essa relação entre o real e o representado no papel. Então, como é que eu represento na escala? Está aqui 2 pontos, x, sendo que x é o valor real e 1 é aqui, quantas vezes eu estou reduzindo aquele lugar real para poder colocar no papel para você entender. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui o mapa do Brasil aí na minha imagem? Sim. Levanta mais um pouco, professora. Aqui nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, só que eu não podia representar em 8 milhões de quilômetros quadrados. Eu peguei e reduzi ele bastante, né? Fiz a redução e em reduzir eu consegui representar, quem construiu o livro, né, conseguiu representar isso no livro, né, na folha do livro. Para isso serve a legenda. É a relação entre as dimensões do que é representado em um mapa e as dimensões reais correspondentes. É um número de vezes que a realidade foi diminuída para poder ser mapeada na folha de papel, tá bom? O próximo elemento, aqui é um exemplo de legenda, ó. A legenda, ela pode aparecer dessa forma aqui, ó, tá vendo? Essa vai de 0 a 570 quilômetros. Então, quer dizer que esse espaço aqui foi reduzido, desse tanto de vezes aqui para poder dar nesta tela representada para vocês, tá? Então, quando vocês observarem no mapa um desenho como esse aqui, que está aqui dos quilômetros, vocês vão perceber que isso representa uma legenda no nosso mapa. É o elemento chamado legenda do nosso mapa. Agora chegou a hora de vocês. É o exercitando. Olha só, nós vamos fazer juntos, que é para não perder tempo, porque já falta aí 20 minutos de aula só para acabar. Então, vamos fazer junto para que nós possamos ganhar tempo. Eu vou ler para vocês vão prestar bastante atenção. Desliga o microfone aí, por favor. Ok, obrigada. Vamos lá, o exercitando. Eu quero que vocês prestem bem atenção para compreender o que eu estou pedindo, tá bom? Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira. E o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Então, imagine aí, olha só essa interpretação do texto. Eles construíram um mapa que tinha o tamanho do império. Então, eles foram fiéis no tamanho do império, eles construíram um mapa lá com a mão deles, né, escrito lá, exatamente do tamanho que era o império que eles queriam representar, tá?
Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era... Oi. Pode falar, oi. Vou continuar, tá? Menos dedicados ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos, ou seja, descartaram, não usaram mais. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos, né? Esse é um texto de 1982, bem antigo, né? É um conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que o mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessária. Por qual motivo? Por que que eles descartaram essa representação, né, do mapa do império, do tamanho exato que ele era? Por que que eu não preciso construir, por exemplo, se o Brasil tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, e eu não preciso construir um mapa com 8 milhões de quilômetros quadrados, eu posso fazer a redução para a escala, para que dê numa folha de A4, por exemplo, né? E aí ele pergunta por que que eles descartaram, por que que não era interessante ter esse mapa do tamanho real do império. Qual desses motivos é o correto? Letra A, extensão da grandeza do território político, ou a letra B, imprecisão da localização das regiões administrativas. Letra C, equivalência da proporcionalidade da representação espacial, ou é a letra D, precariedade de instrumentos de orientação tridimensional. E aí eu quero que vocês, de um por um, vamos lá. Vinícius, qual que você acha que é? Letra A. Extensão da grandeza do território político. Por isso que eles descartaram, que não foi interessante para eles continuar utilizando aqueles mapas? Sim. Heloísa, tá aí? Pelo que... Sim. Qual que você acha, Heloísa, que é? Letra A. A letra E. Qual letra? Não entendi. Lê para mim qual que você acha, por favor. Desculpa, professora, ela tá com o áudio meio ruim. Ela disse letra A. A letra A também, igual você, né? Pablo, qual que você acha? Letra B. Precisão da localização das regiões administrativas. Você acha que o mapa não representava as regiões administrativas do Império, é? Sim. Sim. Mas, Pablo, a questão fala que eles representavam fielmente o Império, tanto é que o tamanho do mapa era o tamanho real do Império. Então, as regiões administrativas estavam lá bem representadas, sim. Não é a letra A. B, e também não é a letra A, Vinícius. Vamos analisar por quê. Olha só. A resposta correta é a letra C. Por que a letra C? Olha aí a explicação que a professora colocou. Não há necessidade de um mapa existir se é criado em uma escala real, de 1 para 1. Então, não há necessidade de construir um mapa que ele seja do tamanho real, porque se eu tenho um mapa que é do tamanho real e tem um lugar ali para eu analisar, então eu prefiro ir lá no local e analisar do que pegar um mapa imenso e ficar analisando, né? Então, não há uma necessidade. Ou seja, se é do tamanho do Império, como diz o texto, um mapa em escala real se torna inútil, pois é mais conveniente consultar a área mapeada do que o mapa propriamente em si. Um mapa criado em uma escala menor e com o mesmo detalhamento no mapeamento seria muito mais proveitoso. Então, se eu pego aqui
esse mapa do Brasil, né? Estão vendo aqui o mapa do Brasil. Eu tenho aqui uma folha que eu sou capaz de manusear, eu tenho vários detalhes que eu sou capaz de observar explicando esse mapa, e eu consigo andar por todo o território brasileiro num pedacinho desse aqui. Por isso que não é interessante fazer uma representação de 1 para 1, ou seja, do mesmo tamanho que é realmente o Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Compreenderam? Sim. Ô, professor, Sim. professora colocar nas perguntas de novo? Para mim dar uma analisada? Tem sim, vou colocar lá na Professora. questão. Oi, Pablo. É para copiar essas questões? Pablo, não, porque não vai nem dar tempo, que faltam 10 minutos para acabar a nossa aula. Eu quero mesmo para que vocês prestem bem atenção. Vou voltar lá no exercício, na questão, para você fazer uma análise mais precisa para compreender a resposta que foi dada, tá bom? Tá. Sim, senhora. Vou dar aí 2 minutinhos para isso. Vamos lá, 3 minutos, vai, dá para analisar a questão. Pode desligar o microfone, por favor. Ei, professora, Oi. o mapa chegava desde o início da cidade até o final da cidade? Exatamente, eles conseguiram fazer essa representação em Imagina o tamanho que era esse mapa. Imenso, não é? Devia ser o tamanho da cidade. Enorme. Aí tu consegue entender agora, Vinícius, por que não é legal essa representação? Porque ele é uma coisa gigantesca. Eu ia passear por ele, de tão grande que ele era. Então, não há necessidade disso. Quando você faz a escala, que você reduz esse tamanho, aí sim você consegue ter uma informação melhor, num papel menor, e você consegue analisar muito mais coisas do que ficar olhando aquele mapa de uma dimensão gigantesca. Professora? Beleza, eu preciso passar, porque eu tenho poucos minutos e ainda faltam alguns assuntos para passar para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu paro para tirar dúvida, tá? Tá. Por favor, daqui a pouquinho eu paro. Vamos lá. Aqui agora, símbolos cartográficos, né? Um mapa pode representar muitas informações. Cidades, vilas, indústrias, rodovias, rios, fronteiras, divisa de estados, aeroportos, portos e muitos outros aspectos físicos ou humanos existentes na paisagem, né? Então, é muita informação para um só mapa, né? Para isso, usam-se os símbolos figurativos, são chamados de símbolos cartográficos ou símbolos figurativos, isto é, desenhos que representam o que se deseja mostrar. Aí eu coloquei como exemplo, o desenho de um avião indica a localização de um porto. Aí alguém falou sobre o heliponto, né? Onde o helicóptero vai pousar. Eu também falei sobre o desenho da cruz vermelha, que significa um hospital, naquela localização tem um hospital. Então, também. Então, no mapa, tem que ter esse elemento, os símbolos cartográficos, né? Aí, para a gente poder construir ele, a gente precisa entender. Os símbolos cartográficos, eles têm uma divisão em tipos de símbolos cartográficos. Então, nós temos aqui o primeiro quadro, é o símbolo pontual. Que são essas representações aqui. O segundo é o linear e o terceiro é o zonal. Então, professora, quando é que eu vejo isso nos mapas? Preste bem atenção. O pontual, quando eu vejo essa figura aqui, Pablo, eu sei que vai ter naquele ponto o quê? O aeroporto. Perfeito. Cídia, quando eu vejo essa figura aqui, eu sei que naquele ponto vai ter o quê? Restaurante. Um restaurante, perfeito, Cídia.
Então, são esses pontos, normalmente, nos mapas, vem o símbolo e ao lado dele vem escrito o que o símbolo representa. Então, para você poder interpretar melhor aquele mapa. Então, alguns de cara você já vai saber o que é, mas tem outros que você precisa que venham ao lado descrito para você compreender. Por exemplo, a representação linear. Eu tenho aqui vários pontilhados. Por exemplo, quando eu tenho esses pontilhados, deixa eu ver aqui um exemplo no nosso livro de geografia. Quando eu tenho esses pontilhados, por exemplo, ele pode estar me representando. Esse aqui não, porque ele está em linha reta, mas se for um pontilhado que sobe, desce, e ele for da cor azul, ele me representa que naquele local existe um rio, tá? Mas, como eu falei para vocês, normalmente esses pontos, ele vem descrito o que cada um representa. Quando é o linear, ele é muito usado para rio, para demarcação de fronteiras, para dizer o limite onde termina um lugar e começa outro. Então, quando você vê, por exemplo, pode falar, quem é que está falando? Cláudios. Qual é o seu nome? Não entendi. Cláudios. Cláudios, fala. Esses símbolos cartográficos pontual, o que significa o quadrado, o círculo e o triângulo? É como eu falei para você, sempre vai vir representado, escrito do lado o que vai ser. Pode ser diversas coisas. Por exemplo, se vier um quadrado e ele tiver cheio de pontos pretos, ele está representando a cultura da cana-de-açúcar. O cartógrafo quis fazer aquela representação daquela forma. Mas aí ele vai vir descrito. Olha como está aqui no nosso livro, na página 51. Vocês conseguem ver aqui esse quadro? Estão vendo? Estou conseguindo ver. Então, aqui ele tem o símbolo e ao lado dele está a descrição do que significa. Então, você sempre vai ter essa descrição, tá? Para você compreender e interpretar o mapa precisamente, tá bom? Eu só estou mostrando para vocês que dentro dos símbolos cartográficos existem os tipos de símbolos cartográficos, que pode ser pontual, pode ser linear e pode ser zonal, tá bom? O zonal, por exemplo, esse aqui, o exemplo de zonal desse terceiro aqui, ó, existe esse quadradinho que vem, cheio desses pontinhos, que representa a praia, que é um local de praia, por exemplo. Então, o importante para você aprender agora, que existem os símbolos cartográficos, né, que faz parte dos elementos cartográficos, e dentro dos símbolos cartográficos existem os tipos de símbolo, pontual, linear e zonal. E que lá no mapa ele vai vir o símbolo e vai vir a descrição daquele símbolo, ok? Próximo slide. Alguns exemplos de símbolo cartográficos. Ó, por exemplo, esse aqui, na prova eu posso perguntar assim, ó. Coloquei esse símbolo aqui, tá vendo onde está o meu cursor do mouse? São pontilhados azul e coloquei que é um córrego. Dentro dessa divisão aqui, ele é pontual, ele é linear ou ele é zonal? Zonal. Linear. Ele é linear aqui, ó. Tá? Aí, por exemplo, olha o que eu falei para vocês no hospital. Estão vendo aqui o símbolo do hospital? Desabilita o microfone. Olha que interessante. O cemitério também, ele é representado por cruz. O cemitério também é representado por cruz, tá vendo? Só que diferencia porque são várias cruzes pequenas e não são coloridas, tá vendo? Mas ele vai vir o símbolo e vai vir a descrição ao lado. Olha o zoológico. Esse aqui de cara você já saberia, né? O aeroporto também. O shopping, representado por uma sacolinha de compras. Então, beleza, esses são os símbolos cartográficos.
E aí a gente conclui aqui a nossa apresentação, graças a Deus. Vou voltar lá para ver vocês, que agora eu só estava vendo meus slides. Oi, estou aqui. Quem está me chamando? Tem alguma pergunta? Não. Foi tranquila a nossa aula? Vocês gostaram? Eu entendi tudinho. Sim. Isso é muito bom. Uhum. Então, meus alunos... professora. Perfeito. Tudinho, professora. Professor, para entender agora. Tá. Vamos fazer o seguinte. Professora. Pode falar, Pablo. Só o Pablo no microfone. Fala. A senhora sabe qual é a data da próxima aula? Eu não entendi a sua pergunta, Pablo. A data da próxima aula. A data da próxima aula. Não, ainda não sei, mas eu vou falar para vocês lá no grupo do WhatsApp logo, muito em breve, tá bom? Tá bom. Professora. Professora. Oi, quem tá falando? Pode ir, Thiago. Pode sair já, tá, gente? Muito obrigada. Tchau, professora. Muito obrigada, atenção. Professora. Quem não deu, tá? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Boa tarde pra senhora. Para vocês também. Boa tarde, professora. Foi. Aula top. Onde que tá? E aí, Jaime? Tá bom, misericórdia. Acabou. Ai, a cabala, como é que fica?